Boa noite, meu nome é Maria Patrícia Guiar e eu vim trazer para vocês hoje a aula de Direito Constitucional. Nós vamos dar continuidade aos remédios constitucionais e hoje nós vamos trabalhar um remédio especial chamado mandado de junção, em que a gente vai trabalhar partes especiais que vão ter uma certa delonga devido ao processo que é constituído. Vamos lá? Mandado de injunção. Sempre que a norma regulamentadora for enviável às normas de direitos constitucionais. Como assim? Bem, nós temos na lei normas, leis, que estão realmente na Constituição Federal. Só que elas dão margem ao legislador de aplicar sua discricionariedade. Por exemplo, o direito de greve. O direito de greve é constitucional, só que por trás deste direito existe uma discricionariedade do legislador de falar, pois bem, foi feita a greve, agora que forma vai ser acordada para que o serviço que estava ali parado no tempo de greve vai ser compensado. Então essa forma que o legislador tem é a forma assim, por trás da norma, uma abertura, uma brecha para que ele possa verificar o que foi acordado entre a empresa e também, se muitas vezes a justiça entra na questão da empresa e dos empregados, como um dissídio coletivo, como ela vai ser paga, ou seja, se eu faço uma greve, como é que eu vou repor aqueles dias, como é que a categoria vai repor sem que fique prejudicado não só as pessoas, a categoria de uma determinada denominação, com relação também ao serviço essencial prestado à população, para a população não ficar prejudicada. Por isso que existe mandado de injunção, é para saber equilibrar essas brechas da lei que o próprio legislador deixa, né? Quer dizer, é legal, mas ao mesmo tempo é um legal dentro de uma certa limitação, como vai ser feito. Então, serve para suprir a falta de norma regulamentadora. Existe a lei, mas existe uma norma que fale bem assim, desde que obedecido o acordo coletivo, desde que obedecido o acordo feito com as pessoas envolvidas no processo daquela lei. Eu falo a greve porque é mais viável dentro do mandado de injunção. É mais assim fácil de entender. Seria um fato específico, uma lei que ampara, mas ao mesmo tempo que deixa brecha ao legislador como trabalhar de forma suave em que a população e os trabalhadores não sejam prejudicados. Caso o direito seja assegurado na Constituição, também, por quê? É um direito que tem que estar na Constituição, tem que estar lá por escrito, ó. Você pode fazer a greve, você pode agir em determinada situação, desde que. Esse desde que, sempre lembrando, se vocês estiverem lendo a Constituição, se tiver desde que, tem a parte de condição. Essa condicional, que se a gente for pegar na língua portuguesa, a própria palavra, quando traz uma condição, ela deixa brecha que haja a interpretação, mais de uma interpretação na lei. Uma liberdadezinha para que seja feito acordos por trás da lei. Bem, quando a regulamentação não tenha sido feita em tempo hábil, é aquela questão, né, da paralisia dos trabalhos, tem um tempo que ficou parado aquele trabalho, então como é que eu vou repor? Como é que a população, principalmente o serviço essencial, vai poder ter o seu serviço, né, com qualidade dentro daquele período parado? Então, essa margem que está por trás. Porque o tempo hábil é o tempo que foi feito a ação, né, a ação de uma certa paralisação, até o momento que foi concretizado aquele acordo estabelecido para que parasse o movimento. Então, tudo isso é trabalhado o tempo, a linha do tempo para verificar como vai ser feita esse acordo. Bem, não cabe quando é facultativo ao legislador. Por quê? Se for uma lei que dê faculdade ao legislador de optar se sim ou se não, aí já fica mais difícil,
porque existe um princípio da legitimidade da pessoa ter a sua autoria de mover um determinado processo ou ação. Então, aí é a faculdade do legislador, se sim ou não está na lei, então vamos trabalhar isso de outra forma. Se eu tiver agido, proposto tá, ação. Então, mandado de injunção quando a legislação é obrigatória, como eu falei, como está na lei. Se a legislação é obrigatória, se a legislação ampara, eu posso entrar com um mandado de injunção. Por quê? Porque é algo que tem que estar dentro da legalidade, do princípio da legalidade. Bem, a legitimidade ativa, qualquer pessoa que foi lesada pela falta de norma regulamentadora. Aí é um caso específico, por exemplo, se eu fui lesada por uma determinada ação que eu abri e que não tem tem a lei, né, mas não tem algo que explique mais, mas que dá direito à minha pessoa de tomar uma determinada ação. Aí sim, se eu fui lesada, eu posso entrar também com uma legitimidade ou uma representação ativa, aí tudo bem. Só o ente estatal é responsável por regulamentar as leis. Por quê? Porque o ente estatal tem sua norma. Então, só ele que pode, no caso de uma empresa, regulamentar essas leis por causa de um acordo que está naquele ente estatal. E aquele acordo tem normas, tem leis, e leis que regem e que rezam sobre determinados pontos que têm que ser discutidos. Se for iniciativa privada, a gente falou no órgão público, a iniciativa privada, a pessoa que provocou tem o direito de reclamar. Eu como cidadã, eu como pessoa, eu posso ter o direito de reclamar. A gente vê a questão do Código Consumidor, muitas vezes, entendeu? Que muitos serviços não estão bem trabalhados. Eu como pessoa, eu posso ir atrás, eu posso entrar com uma ação, eu tenho esse direito, né? Que eu como pessoa física. Agora, como um legislador, como pessoa, vamos supor, do lado público, eu tenho o quê? Discricionariedade. Como eu falei, a teoria concretista, ela traz, assim, muitas ideias que eu vou citar agora, uns termos técnicos que vão auxiliar vocês quando estiverem reclamando sobre determinada ação. Olha, a teoria concretista diz que erga omnes é para todos, é um termo jurídico que trabalha o quê? Para todos. É uma lei que serve não só para uma determinada pessoa, mas uma lei que traz o princípio da legalidade. Erga omnes porque é um termo já dentro da teoria do direito que vai abranger a todos, que é usado no juridiquês. Interpartes, judiciário agiliza prontamente. Por quê? Como uma briga, uma litispendência, que eu ainda vou explicar ainda quando estiver lá na frente, em direito penal dentro do constitucional, que trabalha conflito entre as partes, então vou usar ainda a litispendência. Então, o judiciário ele agiliza por quê? Porque o judiciário tem muitos processos. Então, se cada processo que há litígio deixasse anos e anos e anos, isso gera o quê? A morosidade para a justiça. Por isso que o judiciário chama muitas vezes para ter conciliação para resolver determinada situação. E se não tiver conciliação, aí manda para a última instância até resolver aquela situação. E aí vem, né, o que diz que reza a lei. Aí vai vir estudo sobre determinada situação, como vai dividir, como vai resolver, né? Então, muitas vezes, gera um tempo, mas que é o tempo que tem a justiça para poder analisar cada vertente. A intermediário, o judiciário dá um prazo para a parte agir. Por quê? Não adianta eu entrar com uma ação e deixar aquela ação para o resto da vida. Tudo tem prazo, tudo tem prazo. Então, tem um prazo intermediário. Caso o responsável é inerte, o direito é concretizado. Como? Se eu sou responsável por aquela ação e eu fico assim de braços cruzados, deixa rolar, não vou atrás, não vou entrar com recurso, não vou procurar ter informação, então o direito é concretizado segundo a cabeça do jurista, do que ele está ali, do que reza a lei. Então, por quê? Porque tudo tem prazo, né? Tudo tem tempo. Então, cada tempo é cada questão tem seu prazo dentro da lei. O judiciário declara mora de poder omisso. Por exemplo, mora é o quê? O judiciário, ele vai à questão da cobrança judicial no que se refere a multas, no que se refere a prazos, né?
quando o poder é omisso, quando não tem ação de nenhuma das duas partes, então o judiciário fala, bom, bate aqui o martelo, vamos decidir isso aqui logo, pronto, porque tudo tem prazo, né? Então hoje nós vimos um pouquinho sobre o mandato de exjunção. Próxima semana a gente vai ver português, a gente sabe que é o revezamento, português com direito. Mas tem outra parte do mandato de exjunção, por que eu deixei para a próxima aula? Porque o mandato de exjunção tem muitas peculiaridades que têm que ser explicadas. Então eu não posso trazer para vocês e jogar de uma vez. Eu tenho que explicar, cada caso é um caso. E vamos continuar estudando, porque o conhecimento não para. Inscreva-se no canal, porque aqui o canal é para você. Muito obrigada a todos e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau!